Venho a esta tribuna no dia de hoje. Cheguei do meu estado Tocantins ontem à tardezinha, já no final da noite. Passei todo o feriado, final de semana, em Palmas e no Bico do Papagaio, no Tocantins. É o extremo norte do estado, já na divisa com o Pará, Maranhão e Piauí. Percorrendo, conversando com as pessoas, são 25 municípios naquela região e uma região bastante populosa, com muitas dificuldades no que diz respeito à geração de renda, mas o que mais me assustou no Bico do Papagaio, apesar dos dias alegres que lá passei, encontrando amigos, encontrando pessoas que estão produzindo, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão estudando, fui muito bem recebida por todas essas famílias de lá, mas fiquei bastante comovida, bastante impressionada, estarrecida com a visita ao Hospital Geral de Augustinópolis, que é uma das 25 cidades do Bico do Papagaio. Antes que alguém diga no meu estado que essas visitas são em vão, eu quero dizer que nós aprovamos aqui no Senado Federal uma comissão especial externa para finalizar com um relatório sobre a saúde no Tocantins, para que nós possamos ler nessa casa esse relatório, apresentar as condições da saúde do meu estado, entregar esse relatório ao Ministério Público, entregar ao Ministro da Saúde, enfim, a todos aqueles de governo e das instituições dos poderes, a situação do meu estado. Eu fui eleita para isso, senhor presidente. Eu fui eleita para defender o meu Tocantins. Quando está tudo bem, tudo bem. Não preciso subir à tribuna para defender o que está indo bem. Eu tenho que defender aquilo que está indo mal. Eu tenho que tentar proteger aqueles que não têm a tribuna, que não têm o dinheiro, que não têm o jornal, que não conseguem falar com os blogueiros, com os jornalistas e dar o seu grito de socorro. Então, cabe a nós, parlamentares, sim, fazer este papel. Não quero aqui pessoalizar a discussão. Nós sabemos da dificuldade na saúde no Brasil inteiro. Mas eu quero aqui dizer a todos que, na minha impressão, do que eu tenho visto no Tocantins, do que eu tenho visto em vários estados que tenho visitado para fazer os comparativos, que muitas das distorções na saúde é em função da péssima gestão que está sendo praticada, não só nos hospitais do Tocantins, mas em vários hospitais do Brasil. Não existe nenhum padrão, e nunca existiu, não é só neste governo agora, de exigência dos gestores estaduais. Os recursos são divididos, mas não existe nenhum software, por exemplo, de gestão, que obriga esses gestores, governadores e secretários de saúde e diretores dos hospitais a praticar esses modelos novos de gestão que estão dando certo em vários lugares do Brasil. Eu gostaria de chamar a atenção para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Ela atende 66% SUS e atende 34% convênios. Eu estive lá por 2 dias e fiquei muito impressionada. Entrei às 8 da manhã nas reuniões e saí às 19 horas com toda a equipe do hospital, que é uma referência hoje no Brasil e na América Latina em gestão e qualidade de atendimento. Não adianta ter só um lugar organizado, que economiza, que gasta só o que recebe, que paga a folha em dia, e se os doentes não estiverem sendo bem tratados. Na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, junta-se as duas coisas. É a gestão, é a seriedade, é a transparência, todos os mecanismos de gestão de uma empresa privada é aplicado no Hospital Misericórdia de Porto Alegre. Mas o atendimento aos doentes é alguma coisa de primeiro mundo. É como se nós estivéssemos num hospital público. Então, por que a Santa Casa de Misericórdia consegue fazer essas duas coisas e o restante do Brasil não consegue? Eu destaco também o Hospital Sara Kubitschek, que vive, ao contrário da Santa Casa, é 100% SUS. E o atendimento é de primeira linha. E assim eu poderia citar vários hospitais do Brasil. Agora, não é só a gestão, não é só a transparência e a qualidade do atendimento, é a humanização com que trata os doentes.
Nós não podemos, no dia a dia, nos acostumar com a nossa atividade e achar que tudo é assim mesmo. No hospital de Augustinópolis, eu vi um senhor de quase 80 anos, deitado numa maca, com um colchãozinho de 3 dedos de largura, e nas camas, tinham camas vazias, com o colchão de quase 1 palmo de largura vazio. Por que as pessoas não demovem o seu coração, a compaixão, a solidariedade, a humanização, e tirasse aquele senhor daquela caminha, com aquele colchãozinho fino, há 2 dias, e passasse para uma cama que tinha um colchão mais largo? Era a diferença de 10 passos de uma sala para outra. Então, eu estou dando um exemplo pequeno, apenas para retratar o que é um hospital humanizado, que tem solidariedade com as pessoas, que trocam de lugar com as pessoas. Podia ser um filho meu, podia ser meu pai, podia ser meu avô, podia ser um irmão meu. E se fosse o meu irmão, como é que eu faria? E se fosse o meu pai deitado naquela maca, o que é que eu faria? Então, eu acho que é um exercício, não só para político, não só para gestores, é um exercício que todos nós deveríamos fazer todos os dias para que nós pudéssemos melhorar as nossas relações. Agora mesmo, aqui há pouco, nós vimos uma cena trágica, uma cena difícil, uma cena constrangedora entre 2 senadores aqui, defendendo o mesmo caso, como se alguém pudesse ter razão num caso desse. Mas, senhor presidente, o dinheiro é o último ponto. Porque hoje, do jeito que está o Tocantins, qualquer tanto de dinheiro que você coloca lá, podemos pegar todo o valor da Mega Sena, de mais de 100 milhões, e dar para a Secretaria de Saúde do Tocantins, que não vai adiantar. Porque, primeiro, nós temos que arrumar a casa, reformar a casa, pintar a casa, colocar as coisas no lugar, olhar a fiação, olhar como é que estão os canos de água. Depois é que nós vamos mobiliar a casa. Depois é que nós vamos enfeitar a casa. Os hospitais do Tocantins estão precisando daquela reforma geral. Está precisando de olhar a parte elétrica, a parte de água, as paredes e tudo, para depois receber recurso. Eu não posso me adiantar e só querer dinheiro, sem nós termos um foco ou um objetivo. Então, nós temos que colocar as contas em ordem, nós temos que colocar a casa em ordem, e tem que ter gestão para isso. Eu não sou contra a indicação política, eu já disse isso aqui várias vezes nessa tribuna, mas a indicação política deve haver critérios. Nós precisamos de gente nos hospitais que tenha, no mínimo, curso de gestão e administração similarmente em hospitalar. Porque você administrar uma empresa de carros não é a mesma coisa de você administrar um hospital. A essência se parece muito, os princípios da gestão e da administração são muito parecidos, mas o dia a dia da saúde é para profissional, gente, não é para qualquer um. E eu confesso que tenho formação em curso superior em psicologia, já trabalhei muito na minha vida, sou senadora, e eu confesso a todos que eu não sei se eu seria, de fato, uma grande gestora para ficar dentro do hospital para administrar, porque eu não conheço ele no dia a dia. Então, nós precisamos de bons gestores na área hospitalar para que as coisas possam fluir de forma a atender bem os nossos pacientes, os nossos doentes. Para o senhor ter uma ideia, nós sabemos que o SUS, o dinheiro não é suficiente. Na Santa Casa de Misericórdia, senhor presidente, como eu disse agora há pouco, vou arredondar, 40% convênio, eles faturam 45 milhões. 60% do SUS, eles faturam 16 milhões. Então, com 40% de tratamento no convênio, fatura 45. E com 60% de SUS de atendimento, fatura 15. Essa conta não pode fechar. A Santa Casa de Misericórdia está cobrindo a despesa do SUS com os convênios, porque faz um trabalho, são 7 hospitais num complexo imenso em Porto Alegre, que tem mais de 6 mil servidores, mas faz de altíssima qualidade. Agora mesmo nós operamos 12 bebês do Tocantins com cardiopatia congênita lá em Porto Alegre, porque é um centro de referência no Brasil.
Então, nós estamos aqui discutindo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, nós precisamos nos dedicar e nos aprofundar nas condições do sistema de saúde brasileiro, porque ele precisa de uma reforma, não é mudar a vida das pessoas, né? É fazer com que a gestão possa ser implementada e que regras muito rígidas de transparência possam estar instaladas em todos os lugares. Como é que se compra remédio? Quem compra remédio? Em que condições compra esses remédios? Hoje é tudo público. Eu não posso mais admitir que no ano de 2017, no século 21, nós ainda não possamos verificar qual é o remédio mais barato do Brasil. E ainda tem gente que é cara de pau, gente. Não tem outro nome para colocar, que ainda tem a coragem de superfaturar medicamento para poder tirar uma beiradinha na corrupção. Pelo amor de Deus, hoje os instrumentos são todos muito claros, são todos evidentes. Hoje nós temos plataformas de compras que é possível verificar em todo o Brasil. É assim que a Santa Casa de Misericórdia faz. É impossível aquele hospital comprar um remédio superfaturado. Por quê? Porque mesmo que o gestor queira fazer, o que foi instalado naquele hospital impossibilita a corrupção. Não vou dizer que é 100%, porque defeitos e distorções acontecem em todo lugar. Mas eu garanto que o que eu vi lá, funcionando, não foi uma pessoa me contando, foram dezenas de servidores que vieram me apresentar o projeto de como funciona a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. É difícil demais fazer corrupção naquele hospital. É muito difícil. E é isso que nós temos que implementar em todos os hospitais do país. O sistema SUS, o Ministério da Saúde, precisa estar de olho e pactuar com os estados como é que vai acontecer a compra dos medicamentos, as órteses e próteses, os outros insumos dos médicos, porque tem dia nos hospitais do Tocantins que não tem luva cirúrgica. Então, outra coisa importante que a Santa Casa de Misericórdia faz, os estoques, a exemplo de todas as empresas, é de 20 em 20 dias. Não existe aquele estoque enorme que muitos compram para poder estocar e fazer uma grande licitação, só Deus sabe para quê. Não, o moderno hoje é não gastar espaço com estoque, é você renovar de forma organizada o seu estoque a cada 15, 20 dias, porque isso traz economia. Eles trabalham com gestão de resultados. As metas daquele hospital não são estabelecidas de cima para baixo. São os servidores, os funcionários do hospital, que sentam todos os anos para fazer o plano diretor e estabelecem as suas próprias metas. E aquilo é rigorosamente fiscalizado. Quando eu entro no hospital do Tocantins e me lembro do hospital de Porto Alegre, sinceramente, senhor presidente, além de revolta, me dá vontade de chorar. Porque é tão claro o que precisa ser feito e é tão simples no que precisa ser feito que só não faz por grande má vontade. Eles fazem pesquisa, a compra, a armazenagem, a logística e a distribuição funciona como se fosse um relógio. Eu conversei com as pessoas, eu conversei com os pacientes. Funciona igual um relógio suíço. Nada dá errado. Os remédios são todos chipados, comprimido por comprimido, senador Dário. Todos eles têm o seu código de barras. É impossível não saber que um paciente não tomou remédio naquele dia. Eu vi no hospital, no Tocantins, não só a ausência de remédios, mas nós temos gente que dorme a noite inteira e deixa de dar o remédio para o paciente durante a noite e a caixinha de remédio amanhece lá. Então, são os detalhes que fazem a grande diferença. Os vendedores do hospital da Santa Casa de Misericórdia são pré-qualificados. Agora, é uma pessoa que faz isso? Não. Ele é proibido a receber até a visita. As conversas são todas por e-mail e e-mail público. Não tem telefone, não tem visita de empresa. Não existe isso. Cada um que quer vender para a Santa Casa de Misericórdia, que se cadastre e ele vai ser pré-qualificado. Quando precisa comprar alguma coisa, dispara a compra para todo mundo e aqueles que mandarem o mais barato é o que é comprado. São atas de preço para quando é SUS, para quando é convênio, que eles têm mais liberdade, acaba comprando até mais barato, mas equilibra na sua média.
Então, o que a gente observa, senhor presidente, lá no meu estado, onde eu posso dizer, porque estou fazendo esse trabalho visitando os hospitais, que não existe o planejamento do consumo retrospectivo. Aprendi isso lá em Porto Alegre. O que significa isso? Eu tenho que comprar aquilo que foi usado no passado, é simplérrimo. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que comprar. O que usou em 2016, o que usou em 2017, é um retrospectivo que dá base ao gestor para ele fazer as novas compras. Então, por que no meu estado não existe nada? Não tem órtese, não tem prótese, não tem comprimido, não tem luva, não tem injeção, não tem campo cirúrgico. Quando tem, ainda compra com material errado, dando um prejuízo enorme ao estado. Então, essa falta de desorganização misturada com a corrupção é que precisa ser consertado antes de nós sabermos quanto de dinheiro a mais nós vamos precisar. E é claro que nós vamos precisar de dinheiro a mais. Existe uma conta dizendo que a tabela do SUS é aquela tabelinha que fala, consulta tanto, cirurgia de coração nós pagamos tanto, vesícula tanto, pelo parto nós pagamos tanto. Então tem uma tabela das doenças, das cirurgias, dos tratamentos e o SUS paga aquilo se quiser. Se não quiser, aí não vai atender SUS. E aí, essa tabela, nos últimos 22 anos, ela foi reajustada 93%, em 22 anos. E o INPC, que é a taxa mais barata aqui, o Instituto do Índice Nacional de Preços, foi em 22 anos, teve um aumento de 450%. Então, se a tabela SUS tivesse sido reajustada minimamente pelo INPC, os valores dos serviços eram 450% a mais. E hoje nós estamos vendo 93%. Mais um dado estarrecedor. Em 1980, a União entrava com 75% no conjunto de estados e municípios. Hoje, a União entra com 45%. Em 80, era 75%. Naquele tempo, os prefeitos entravam com 7%. Sabe quanto que os prefeitos estão entrando hoje, senador, presidente? Os municípios hoje estão entrando com 30% dos gastos na saúde. Agora, eles não têm um instrumento de arrecadar, gente. A União, quando passa aperto, cria imposto. O governador, quando passa aperto, ele aumenta a alíquota do CMS. Agora, o prefeito vai tirar de onde? Não tem na árvore. Porque o ISSQN, ele só pode aumentar até 5%. E é um imposto, inclusive, alto. Eu só estou dizendo que o prefeito não tem da onde tirar. Então, as condições estão ficando insustentáveis, insuportáveis. E nós não estamos vendo debate nenhum a respeito disso. Então, todas as vezes que nós entramos aqui, desde que sou deputada federal, a gente vê a discussão, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a saúde. Ótimo, eu acho ótimo. Agora, eu não vejo nenhuma discussão sobre gestão, sobre parâmetros, sobre indicadores e uma auditoria ferrenha. Não é para pegar bandido, porque isso o TCU faz. É uma auditoria na capacidade administrativa dos hospitais do Brasil, nas secretarias de saúde. Nós estamos vendo as secretarias de planejamento melhorando, as secretarias de fazenda melhorando para arrecadar cada vez mais, as secretarias de educação, por conta do IDEB, por conta de todos os indicadores, as secretarias de educação estão correndo atrás do prejuízo por causa do medo dos indicadores e o Estado ficar muito ruim e atrapalhar o governador politicamente. Agora, e na saúde? Eu não conheço indicador nenhum. A gente passa ano e entra ano. Eu sei que a escola municipal Cecília Meirelles, na cidade tal, qual é o IDEB dela? Pode ser em qualquer cidade do Brasil. E os hospitais? Por que não tem um ranking dos hospitais do Brasil? Senhor ministro da Saúde, o senhor poderia inovar e fazer com que isso pudesse fazer valer. Então, além do dinheiro, vamos nos preocupar com a capacidade gerencial, administrativa. Nem sempre o médico deve ser o secretário de saúde, nem sempre o médico deve ser o gestor. Por que tem que ser médico? O médico tem que tratar das pessoas, graças a Deus existem os médicos. E eles, para poder contribuir nessa administração do hospital, que é no dia a dia aquela confusão enorme, numa mistura de emergência, com cirurgias eletivas, com aqueles tratamentos de rotina, e enfim.
fica muito complicado. A Santa Casa de Misericórdia, com todos os seus protocolos inovadores, o que aconteceu lá? Me dá um número preto no branco. Lá aconteceu que nos últimos 3 anos, quando eles implementaram os novos protocolos, o gerenciamento de protocolos, o que significa isso? Paciente tal vai ser tratado de que jeito? Não é da cabeça de todos os médicos. Um médico trata assim, outro médico trata assim. Não. Reúne-se todos os médicos e tem um protocolo só para ajudar na gestão do hospital. Então, com isso, nos últimos 3 anos, eles tiveram um gasto, uma redução de custos, na verdade, eles não tiveram uma redução. Eles deixaram de aumentar nos últimos 3 anos os gastos com medicamentos, com órteses e próteses e com esses produtos que são utilizados na saúde no dia a dia, como as luvas, os campos de cirurgia. Então, se ele deixou de aumentar o valor da sua compra, significa que essa forma de gestão foi muito importante para que ele diminuísse tudo isso. Outra coisa que eles me reclamaram bastante é as políticas descontinuadas. Não existe política de Estado, existe política de governo. Agora, por exemplo, criaram as UPAs no governo da presidente Dilma e do presidente Lula. E agora as UPAs estão aí numa situação que não tem custeio para tocar as UPAs, que é as unidades de saúde. As UPAs estão passando por grandes dificuldades. Agora, neste governo, estão acabando com as farmácias básicas. Quer dizer, esses programas, eles precisam de ter uma história, eles precisam de ter 20, 30, 40 anos de solidez e de efetivação. Não pode cada um achar que pode fazer um programa diferente. Então, esse desfinanciamento da saúde que nós estamos assistindo, com esses números que eu dei, que a União entrava com 75% e hoje está com 45%, isso chama desfinanciamento da saúde do SUS. Nós estamos desfinanciando o SUS. Tudo bem, é uma política, isso é uma intenção, isso é um foco, ótimo. Mas qual é a estratégia? Quem é que vai substituir esse desfinanciamento? Não, nós vamos mudar as regras do SUS, vamos apertar um pouco mais. O que é que nós vamos fazer? Porque o dinheiro não multiplica, gente. Ele não multiplica, ele não se divide. Então, se o SUS está recuando ao longo dos anos, já repito, não estou fazendo nada direcionado ao governo, se o SUS está recuando ao longo dos anos, quem é que vai substituir? Porque o prefeito, a prefeitura, não há hipótese da prefeitura dar conta de fazer essa substituição. Gostaria de dar uma parte ao senador Dário Berger, de Santa Catarina, do PMDB. Senadora Cátia Abreu, quero ser bem breve e bem objetivo na minha intervenção, mas me trouxe um brilho nos olhos o pronunciamento de Vossa Excelência, porque eu exerci minhas atividades quase que exclusivamente no Executivo. Como Vossa Excelência sabe, fui prefeito de 2 cidades, e esse tema sempre foi um tema que eu estabeleci como a prioridade das prioridades. Vossa Excelência aborda gestão, competência, capacidade, mas, sobretudo, estabelecimento de prioridade. E a saúde, no meu entendimento, é a prioridade das prioridades. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E nós não podemos poupar investimentos para que efetivamente as pessoas possam ser atendidas em tempo real. Porque saúde é diferente de outra atividade. Se nós não atendermos as pessoas em tempo real, talvez no dia seguinte ou no mês seguinte seja tarde demais e todo o esforço será em vão. Bem, talvez, estava aqui pensando e meditando quando Vossa Excelência, com muito entusiasmo, fazia o seu pronunciamento, de que, quem sabe, essa não fosse a reforma das reformas. Que o Brasil precisa ser reformado, não há dúvida disso, todos nós sabemos. Talvez essa fosse a prioritária, a mais importante, porque nós estamos mexendo com a saúde das pessoas, e nada mais importante para uma pessoa do que a sua saúde. Não há nenhuma dúvida de que também os hospitais filantrópicos, as santas casas, elas exercem um papel extraordinário, fundamental, essencial e vital no atendimento à saúde pública do Brasil. E, lamentavelmente, através das suas próprias atividades, com seus próprios recursos,
Muitas vezes, o próprio governo federal não retribui as Santas Casas pelos serviços feitos pelo próprio SUS. Aí tem aquela questão dos tetos, do extrateto, que sequer, outro dia estava discutindo isso, que o governo não paga o extrateto. Para as pessoas entenderem o extrateto, significa dizer que as instituições, elas fizeram além do teto. Elas não deixaram de cumprir o teto estabelecido. Elas não deixaram as pessoas nas portas dos hospitais ou das emergências. Elas prestaram o atendimento por uma questão humana, necessária e oportuna que deve se prestar. Então, nem por isso eles estão recebendo esse extrateto. De maneira que quero me congratular com Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pelo seu entusiasmo, pela preocupação que Vossa Excelência demonstra a essa área, a essa atividade que sempre foi também a minha peculiar preocupação que se tratando de saúde pública no Brasil. E quem sabe nós podemos aqui iniciar um debate, como Vossa Excelência propõe, para reformar o SUS e para fazer com que ele possa ser mais eficiente, que a gente possa ter melhor resultado, que os municípios possam sobreviver, porque gradativamente a União está repassando mais atividades, mais atribuição aos municípios que chegam já a gastar 30% do seu orçamento, quando na verdade a responsabilidade é de 15%, e por aí vai. Quem sabe a senhora possa ser a mensageira desse novo debate que nós devemos travar aqui no Senado Federal, com vistas à saúde pública do nosso Brasil, que passa por muitas dificuldades, dentre as quais as relacionadas à saúde. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu que agradeço, senador Dário Berger, que já foi prefeito, agora é senador e está pronto para ser governador, se quiser, porque a sua capacidade, o que o senhor tem demonstrado aqui no Senado Federal, nos alegra e nos dá muito orgulho. Vamos, sim, continuar esse debate e trabalhar nesse tema. Eu tive a oportunidade, a semana retrasada, no encontro na casa do presidente Sarney, encontrar o presidente Michel Temer. E o cumprimentei gentilmente, como se deve fazer. E na primeira oportunidade que eu tive, talvez a pequena oportunidade que tive, foi dizer para ele exatamente isso. Entre tantas as reformas da Previdência Trabalhista, não se vê nenhum movimento forte, não se viu durante todos esses anos um movimento forte para que a gente pudesse discutir o sistema SUS. Eu tenho certeza que as pessoas mais pobres do país, eu não tenho dúvida que se falasse para cada uma delas, você vai pagar R$5 para ser atendido, mas você vai ter o seu remédio, você vai ter o seu atendimento, eu tenho certeza que essas pessoas não se recusariam a fazê-lo. Agora, o que adianta falar que no SUS é tudo de graça, mas não tem nada? Quer dizer, está virando os hospitais depósitos de gente. Então, que adianta essa gratuidade? É você ganhar e não levar. Então, isso não interessa para ninguém. Vamos rediscutir todo esse sistema. Por exemplo, a cirurgia de cardiopatia congênita em crianças, o Dr. Roberto Calil, que chefiou esse movimento, que é o chefe do INCOR, para que o SUS aumentasse pelo menos em 40% o valor das cirurgias, porque são centenas de crianças que nascem com cardiopatia congênita todos os anos e que é o sopro no coração, que a gente chamava antigamente, no tempo dos meus avós, era o sopro. Mas nós tínhamos vários centros de referência. Hoje nós não temos mais do que 10, justamente pelo valor que está se pagando pelo SUS para fazer a cirurgia de cardiopatia congênita. De 12 mil crianças que deveriam ser operadas todos os anos, só está se operando 6. Isso é sinal de que as outras estão morrendo, ou já morreram, ou estão com alto risco de vida e ainda dando uma alta despesa para o sistema único, porque devem estar internadas durante todo esse período. Então, já tem quase 60 dias que nós estamos aguardando, segundo eles, o ministro da Saúde concordou e vai dar esse aumento, mas nós já estamos há 60 dias aguardando essa portaria de aumento em 40% nas cirurgias de cardiopatia congênita em bebês e ainda isso não foi determinado. Também uma outra questão importante, as cirurgias de transplante. A Santa Casa de Misericórdia me disse que eles faturam 4 milhões por mês de cirurgia de transplante.
levam 90 dias para receber esse recurso. É uma regra geral no Brasil inteiro. Por que 90 dias? A folha da Santa Casa é muito pesada, imagine nos outros hospitais. Então, por que demorar 90 dias? Eu gostaria de deixar também essa solicitação, que eu tenho certeza que a assessoria do ministro fica aqui vigilante no nosso Congresso, que pudesse analisar a redução desse período para o pagamento dos transplantes, que são as cirurgias caríssimas, pesadíssimas, e nós estamos cada dia ficando com menos. Termino o meu pronunciamento agradecendo ao senhor presidente pela tolerância e demonstrando que no Tocantins o DenaSUS, que é um órgão do SUS, fez uma auditoria no meu estado e terminou o ano passado. Eu vou ler um item apenas. Isso aqui é só um resumo, mas a auditoria é quase que da grossura de uma Bíblia. Constatou que tem 1.078 funcionários fora da Secretaria de Saúde ou fora do Sistema de Saúde Estadual. Desses, tem 168 servidores que dão uma despesa de 4.260.000 por ano, que estão cedidos para órgãos estaduais, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, sendo que 46 deles com ônus para o Fundo Estadual de Saúde, que isso é proibido por lei. Como tem no Tocantins, pode ter certeza que tem no Brasil afora. Claro que tem muitos que estão cedidos para as prefeituras, porque tem governadores que não repassam os recursos para o prefeito e fica empurrando o servidor do Estado para compensar a falta de repasse. Às vezes o prefeito consegue contratar um dentista por R$ 4.500 no seu município e o funcionário concursado antigo do Estado ganha 12, 15 mil. O prefeito, então, já fica abatido no seu valor que ele teria que receber, os 15 mil, que é o salário do servidor do Estado. Então, essa cessão para os municípios está servindo para substituir uma obrigatoriedade do Estado, que é repassar em dinheiro vivo para os prefeitos, para eles fazerem a sua gestão. Eu conclamo o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, que verifique isso no Brasil inteiro e no meu estado. Os prefeitos querem dinheiro, que é o que eles, por lei, devem receber. E que esses 168 servidores, que não estão nos municípios trabalhando saúde, não, que estão em outros órgãos do Estado, que eles possam ser devolvidos imediatamente para o seu lugar de origem. Ou seja, a despesa com o pessoal é aproximadamente 65% da despesa total e 10% dos servidores e dessa despesa estão à disposição de órgãos e prefeituras. Isso não é possível continuar. Nós não podemos admitir que isso continue acontecendo. Então, senhor presidente, não quero aqui deixar nenhuma crítica pessoal. Nós estamos criticando e fazendo aqui um balanço do que está acontecendo no Brasil inteiro. E encerro agradecendo as aulas que levei, que tomei lá na Santa Casa de Misericórdia, através do Dr. Júlio, que é o diretor-geral daquele hospital. Se algum colega quiser e tiver curiosidade para ir conhecer, vale a pena passar um dia lá com eles, para eles mostrarem como funciona por lá. Muito obrigada, senhor presidente, obrigado, colegas senadores, e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que além de ser um exemplo para o Brasil em gestão, qualidade e humanidade, também está operando crianças do Brasil inteiro, assim como do meu estado Tocantins. Obrigado, senhor presidente.